Se você está assistindo essa mensagem agora, não é por acaso. Deus tem algo urgente para falar com você, e o que vou compartilhar pode mudar completamente a maneira como você enxerga esse momento da sua vida. Há cristãos neste exato momento vivendo os sinais mais claros de que Deus está prestes a entregar a bênção pela qual tanto oraram, mas estão tão cansados, tão feridos pela espera, que não conseguem reconhecer que o milagre já está em movimento. Isso quebra meu coração, porque a Bíblia nos revela que há padrões específicos, sinais inconfundíveis, que aparecem sempre antes de Deus manifestar algo grandioso na vida dos seus filhos. Billy Graham costumava dizer que o momento mais escuro da noite é justo antes do amanhecer, e muitos desistem quando estão a um passo do milagre. Estou falando para alguém que orou durante anos por algo específico, chorou, jejuou e agora está cansado de esperar. Mas Deus me deu uma palavra para você hoje. Os sinais estão acontecendo agora e você precisa reconhecê-los antes que o inimigo roube sua fé justamente no momento da colheita. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus nunca trabalha sem padrão. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que sempre, antes de uma grande manifestação divina, há sinais preparatórios. Antes de Sara conceber Isaque, houve sinais. Antes de José sair da prisão para o palácio, houve sinais. Antes de Davi ser ungido rei, houve sinais. E a Bíblia nos ensina esses padrões exatamente para que não vivamos no escuro, tropeçando na nossa própria incredulidade. Em Lucas 12:56, Jesus repreende a multidão dizendo: "Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis discernir este tempo?" Cristo está nos ensinando que existe algo gravíssimo em não reconhecer os sinais do tempo de Deus. Não é falta de fé apenas, é falta de discernimento espiritual. E quero te ajudar hoje a abrir seus olhos espirituais para o que Deus está fazendo. Olha, o primeiro sinal que aparece quando Deus está prestes a manifestar uma bênção gigante é uma inquietação espiritual profunda que não existia antes. Você começa a sentir que não pode mais viver do jeito que estava vivendo. Coisas que antes você tolerava agora incomodam sua alma. Pessoas que antes você aceitava no seu círculo, agora você sente que precisa se distanciar. Lugares que antes você frequentava, agora seu espírito se agita quando você está lá. Essa inquietação não é depressão, não é desânimo, é o Espírito Santo preparando você para algo novo. É como se Deus estivesse dizendo: "O que eu vou te dar não cabe mais no molde da sua vida atual. Preciso primeiro expandir você." A Bíblia fala em Filipenses 1:6 que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Deus começa a te inquietar espiritualmente, é porque Ele já começou a obra de preparação para o que vai te entregar. Billy Graham pregava que a insatisfação santa é o primeiro passo para o milagre. Se você sente que não consegue mais conformar-se com mediocridade espiritual, com mornidão, com pecado que antes você justificava, isso não é crise, meu irmão, minha irmã. Isso é Deus te preparando para o novo. Sabe o que acontece na vida de muitos cristãos? Eles confundem essa inquietação com desânimo e começam a recuar espiritualmente justo quando deveriam avançar. O inimigo sussurra: "Você está cansado, relaxa um pouco, diminui o ritmo." Mas a palavra de Deus diz o contrário. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos." Percebeu? A seu tempo ceifaremos. Isso é promessa de colheita garantida. Mas tem uma condição: se não desfalecermos. O momento da inquietação espiritual é o teste final antes da bênção. É Deus perguntando: "Você realmente quer isso? Está disposto a mudar para receber?" Se você está sentindo essa inquietação agora, escreve amém nos comentários, porque isso é Deus falando direto com você através dessa mensagem. Não ignora esse sinal. Deus está te chamando para um novo nível, e a inquietação
é o convite. Agora presta atenção no segundo sinal, porque esse aqui confunde muitos cristãos e faz com que eles pensem que Deus os abandonou, quando na verdade é exatamente o oposto. O segundo sinal é: portas começam a se fechar de forma repentina e até inexplicável. Você estava caminhando em uma direção, tudo parecia certo, você até orou sobre aquilo e de repente, do nada, a porta se fecha na sua cara. E você fica confuso. Senhor, mas eu orei, eu busquei tua vontade. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus tem um jeito específico de redirecionar nossos passos. E muitas vezes Ele faz isso fechando portas que pareciam perfeitas para nós, mas que Ele sabia que nos levariam para longe da bênção que preparou. Você precisa entender algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não é apenas o Deus que abre portas, Ele é também o Deus que fecha portas para nos proteger. Quando José estava na prisão no Egito, as portas pareciam todas fechadas. Ele tentou sair através do copeiro, mas o copeiro esqueceu dele por 2 anos inteiros. 2 anos. Imagina a frustração. Mas Deus estava fechando aquelas portas menores porque tinha preparado uma porta gigante, a porta do palácio de Faraó. Se José tivesse saído antes através do copeiro, teria perdido o momento exato que Deus orquestrou para ele interpretar os sonhos de Faraó. Está em Gênesis 41:14, que quando chegou o tempo certo, então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair logo da prisão. Viu? Logo. Quando é o tempo de Deus, tudo acontece rapidamente. Mas primeiro, Deus precisou fechar as outras portas. Billy Graham pregou um sermão famoso sobre isso, dizendo que Deus às vezes nos salva das nossas próprias orações. Nós pedimos coisas que pensamos ser boas, mas Deus, que conhece o fim desde o princípio, fecha aquela porta porque sabe que há algo infinitamente melhor esperando. Se portas estão se fechando na sua vida agora, especialmente portas que você queria muito que se abrissem, não entre em desespero. Pergunte a Deus: Senhor, o que tu estás me protegendo? Para onde tu estás me direcionando? Porque pode ter certeza, Deus não fecha a porta para te deixar no deserto. Ele fecha uma porta menor para te preparar para uma porta maior. E muitas vezes, a porta que Deus vai abrir é tão grande, tão além do que você imaginou, que se Ele não tivesse fechado as outras, você nunca teria coragem de atravessar a porta certa. Quantas portas você viu se fecharem recentemente? Seja honesto com Deus e escreve o número nos comentários. Esse é um compromisso espiritual importante, porque quando você reconhece os fechamentos, começa a ter fé pelas aberturas que vêm a caminho. Deus está trabalhando, meu querido, minha querida. Ele não te esqueceu. Ele está direcionando seus passos. O terceiro sinal vai te chocar, porque muitos cristãos, quando experimentam isso, pensam que estão sob maldição, quando, na verdade, é o sinal mais claro de que a bênção está próxima. Esse sinal é: os ataques espirituais aumentam de forma desproporcional. De repente, problemas começam a surgir de todos os lados. Doenças que não faziam sentido, conflitos que não existiam. Pessoas virando contra você sem motivo, ansiedade aumentando, pensamentos de desistência ficando mais fortes, e você pensa: por que isso está acontecendo justo agora que eu estava orando mais, buscando mais a Deus? A resposta está em 1 Pedro 5:8-9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O inimigo não ataca aleatoriamente, ele ataca estrategicamente. E quando ele percebe que Deus está prestes a manifestar uma bênção gigante na sua vida, ele intensifica os ataques para fazer você desistir antes da vitória. Pensa comigo, se você fosse o inimigo e soubesse que Deus está prestes a promover alguém, a curar alguém, a restaurar alguém, a dar uma virada sobrenatural na vida de alguém, o que você faria?
Você atacaria com tudo justamente antes da manifestação, para fazer a pessoa desistir quando ela está a um passo da vitória. É exatamente isso que o diabo faz. A Bíblia mostra esse padrão repetidamente. Quando Deus ia tirar Israel do Egito, Faraó aumentou a opressão. Quando Jesus estava prestes a iniciar seu ministério, foi para o deserto e enfrentou as tentações mais intensas. Quando Paulo estava prestes a expandir o evangelho pela Europa, ele foi preso. Os ataques sempre aumentam antes das grandes vitórias, porque o inimigo sabe o que Deus está preparando. Então, se você está enfrentando batalhas espirituais intensas agora, presta atenção. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa exatamente o oposto. Significa que há algo tão grande vindo na sua direção que o inferno inteiro está tentando te impedir de alcançar. Billy Graham dizia que você pode medir o tamanho da sua bênção pelo tamanho da oposição que enfrenta. O inimigo não perde tempo atacando quem não é ameaça para ele. Mas quando ele vê um filho de Deus prestes a entrar na sua herança, ele ataca com ferocidade. Mas olha o que Jesus disse em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você tem autoridade. O ataque pode ser intenso, mas você tem poder maior. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer ataque. O nome de Jesus quebra toda fortaleza. E a palavra de Deus garante em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não desiste agora, não recua agora, resiste firme na fé. Declara a palavra, usa a armadura de Efésios 6, ora com autoridade, porque esses ataques não são sinal de derrota, são sinal de vitória iminente. O inimigo está desesperado porque sabe que está perdendo. Sua bênção está chegando e nada pode impedir o que Deus determinou para você. Agora vem algo profundo, e aqui está o quarto sinal. Deus começa a falar com você através de múltiplos canais ao mesmo tempo. Sonhos, pregações, versículos que saltam da Bíblia, conversas aparentemente casuais, testemunhos que você ouve, músicas que tocam exatamente o que você está vivendo. É como se o Espírito Santo estivesse gritando de todas as direções. Presta atenção, eu estou trabalhando. A Bíblia nos mostra em Números 12:6 que Deus fala através de sonhos e visões. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonho falarei com ele. E em Atos 2:17, na profecia de Joel cumprida no Pentecostes, diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, Ele não deixa seus filhos no escuro. Ele confirma, reconfirma e confirma de novo. É o caráter dele. Ele quer que tenhamos certeza, que tenhamos fé, que estejamos preparados. Então, Ele fala de múltiplas maneiras. Você abre a Bíblia e cai em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Você vai para o culto e o pastor prega exatamente sobre a promessa que Deus te deu. Você conversa com alguém e essa pessoa, sem saber de nada, fala palavras que confirmam o que Deus tem falado ao seu coração. Você sonha com coisas específicas relacionadas à sua bênção. Não é coincidência, é Deus confirmando. Agora presta atenção, porque aqui é onde muitos cristãos erram. Eles recebem essas confirmações, mas continuam duvidando porque acham que Deus não seria tão claro assim. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20 que todas as promessas de Deus são sim nele e amém. Deus não é confuso. Quando Ele quer confirmar algo, Ele confirma de forma clara. O problema é que nossa mente racional tenta desqualificar o sobrenatural. Ah, foi só coincidência. Não, meu irmão, minha irmã, não foi coincidência. Foi Deus falando. Aprende a reconhecer a voz de Deus. Jesus disse em João 10:27,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você está ouvindo de múltiplas formas, creia. Deus está confirmando porque está prestes a manifestar. Se você está reconhecendo esses sinais de confirmação na sua vida, escreve "Eu creio" nos comentários agora, porque sua fé ativa libera o agir de Deus. Deus está falando com você. Não ignora mais, não duvida mais. Crê que Ele está trabalhando. O quinto sinal é sutil, mas poderoso. E poucos cristãos percebem porque estão focados apenas no grande milagre. Deus começa a enviar provisões pequenas e inesperadas no meio do seu deserto. Uma conta que você não sabia como pagar é providenciada de uma forma que você não esperava. Um conflito que parecia impossível de resolver se resolve sozinho. Uma ajuda vem de onde você menos esperava. Uma porta pequena se abre justo quando você precisava. São os corvos de Elias. Você conhece a história? Está em 1 Reis 17. Elias estava no deserto e Deus ordenou aos corvos que o alimentassem. Corvos, aves impuras segundo a lei judaica. Mas Deus usou até o improvável para sustentar seu profeta no deserto. Por quê? Porque antes de Deus manifestar o milagre público de fogo descendo do céu no Monte Carmelo, ele primeiro sustentou Elias no privado, no escondido, no deserto. Esses pequenos milagres são sinais de que Deus não te esqueceu. São evidências de que Ele está te sustentando enquanto prepara o grande milagre. Jesus ensinou isso em Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus cuida dos pássaros, vai te deixar desamparado? Nunca. Os pequenos milagres são a prova de que Deus está no controle. São os sinais de que o grande milagre está a caminho. Billy Graham pregava que Deus sempre testa nossa fidelidade no pouco antes de nos dar o muito. Se você não consegue reconhecer e agradecer pelos pequenos milagres, como vai administrar o grande? Se você não honra a Deus pela providência pequena, como vai honrar pelo milagre gigante? Está em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus está te ensinando fidelidade, gratidão, dependência e, ao mesmo tempo, está mostrando que Ele é o Deus da provisão. Se Ele proveu agora, vai prover depois. Se Ele agiu aqui, vai agir lá. Quantos pequenos milagres você consegue contar nos últimos meses? Para e pensa. Não foram coincidências. Foram corvos enviados por Deus. E se Ele está enviando corvos agora, o Monte Carmelo está chegando. O fogo vai cair. A bênção gigante vai se manifestar. Mas primeiro, Deus quer que você reconheça que Ele já estava agindo, já estava provendo, já estava cuidando. Agradeça pelos corvos, porque eles são a prova de que Deus não te abandonou no deserto. O sexto sinal é o mais profundo e pode ser o mais doloroso de reconhecer, mas é também o mais necessário. Deus começa a relembrar você do chamado original, da promessa antiga que Ele te deu há anos e que você quase esqueceu. Sabe aquela palavra que Deus te falou quando você era mais novo na fé? Aquele sonho que Ele colocou no seu coração há tanto tempo que você pensou que nunca se cumpriria? Aquela promessa específica que você ouviu em um culto, em uma oração, em um momento com Deus e que você guardou no coração, mas com o tempo foi morrendo a esperança? De repente, Deus começa a trazer isso de volta à sua memória. Você lembra sem querer, sonha com aquilo, vê coisas que te fazem pensar naquela promessa antiga e junto com a lembrança vem uma renovação de esperança. Como se Deus estivesse dizendo, não esqueci, está na hora. A Bíblia mostra isso com José de forma linda. Gênesis 37 conta que José teve sonhos quando jovem, sonhos de que seria grandioso, de que até sua família se curvaria diante dele. Mas depois vieram 13 anos de escravidão e prisão. 13 anos, você consegue imaginar?
Passar mais de uma década em sofrimento, esquecido, humilhado, enquanto carrega no coração um sonho que parece cada dia mais impossível. Mas Gênesis 41:9 marca o momento da virada. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Interessante, né? O copeiro se lembrou de José exatamente quando o Faraó precisava de alguém para interpretar sonhos. E sabe o que aconteceu? O sonho que Deus tinha dado a José anos atrás começou a se cumprir exatamente da forma que Deus tinha revelado. José não mudou o sonho. Deus cumpriu o sonho original. Quando Deus começa a relembrar você da promessa antiga, não é para te atormentar com o que ainda não aconteceu. É para avisar que chegou a hora. É para renovar sua fé. É para dizer: prepara-te, porque estou prestes a fazer exatamente o que prometi. Isaías 46:11 declara: assim o disse, assim o farei acontecer. Tomei este propósito, também o executarei. Deus não esquece o que prometeu. O problema é que nós esquecemos. Nós desistimos. Nós achamos que passou o tempo, mas para Deus não passou. O tempo de Deus é diferente do nosso. Está em 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus trabalha na eternidade. Ele vê o fim desde o princípio. E quando Ele promete, Ele cumpre. Sempre. Billy Graham testemunhou várias vezes sobre momentos em que Deus trazia de volta ao seu coração chamados que ele havia recebido anos antes, justo antes de grandes movimentos espirituais acontecerem. Ele dizia que a renovação da promessa antiga é o aviso de Deus de que está prestes a cumprir. Se Deus está trazendo de volta ao seu coração aquela promessa que você pensou que tinha morrido, levanta, reaviva a tua fé. Deus não te lembrou disso à toa. Ele está te preparando para a manifestação. A promessa não morreu. Ela estava sendo guardada para o tempo certo, e o tempo chegou. Agora olha para todos esses sinais juntos e percebe o padrão. Inquietação espiritual, portas fechando, ataques aumentando, múltiplas confirmações, provisões pequenas, renovação do chamado. Todos esses sinais apontam para a mesma verdade. Deus está trabalhando nos bastidores. A bênção está sendo preparada. O milagre está em movimento. E você, filho de Deus, filha de Deus, não pode desistir agora. Não pode desanimar agora. Não pode recuar agora. Hebreus 10, 35, 36 grita para você hoje: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe qual é o momento mais perigoso espiritualmente? Não é no começo da caminhada, quando estamos empolgados. Não é no meio, quando estamos aprendendo. O momento mais perigoso é no fim, quando já fizemos tudo que Deus mandou, já oramos, já jejuamos, já obedecemos e estamos cansados de esperar. É ali que muitos desistem, ali mesmo, a um passo da manifestação. E o inferno comemora. Mas não vai ser você, porque você está reconhecendo os sinais, você está vendo que Deus está trabalhando e sua fé está sendo renovada agora. A Bíblia nos ensina algo crucial sobre o caráter de Deus em relação às suas promessas. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Isso não é versículo para decorar, é verdade para fundamentar sua vida. Deus não mente, impossível. Deus não promete e volta atrás, impossível. Se Ele falou, vai cumprir. O problema é que achamos que sabemos melhor que Ele quando e como deve acontecer. Mas Eclesiastes 3:11 nos lembra: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Devido tempo, não no nosso tempo, no tempo dele. Mas quando chega o tempo dele, meu Deus, quando chega o tempo, nada impede, nada atrasa, nada cancela. Você que está ouvindo isso agora, precisa entender uma coisa:
Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te sustentou até agora para te deixar sem a bênção. Filipenses 1:6 garante: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Completar. Deus não deixa a obra pela metade. Ele começa e termina. E se Ele começou algo na sua vida, pode ter certeza que vai terminar. A bênção que você está esperando, o milagre que você tanto orou, a resposta que parece tardia, tudo isso está sendo preparado. E os sinais estão acontecendo agora. Quer saber qual é a maior arma do inimigo nessa fase final antes da bênção? Não é o ataque direto, é o desânimo. É fazer você pensar que não vai acontecer, que passou o tempo, que Deus esqueceu, que você não é digno, que a promessa era para outra pessoa. Essas mentiras são sussurradas no seu ouvido todos os dias, e se você não conhece a palavra de Deus, vai acreditar. Mas João 8,44 nos avisa que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. E se ele está dizendo que sua bênção não vem, é porque ela está vindo. Se ele está dizendo que Deus esqueceu de você, é porque Deus está lembrando justo agora. Se ele está dizendo para desistir, é porque a vitória está próxima. Então, o que você faz com esses sinais? Como você responde? Primeiro, reconhece. Para e reconhece que Deus está trabalhando. Segundo, agradece. Mesmo antes da manifestação completa, agradece pelos sinais. Terceiro, permanece fiel. Continua orando, continua obedecendo, continua confiando. E quarto, prepara-te, porque quando Deus manifesta, Ele manifesta rápido. José passou 13 anos esperando, mas quando chegou a hora, em um dia saiu da prisão para o palácio. Não foram meses de transição. Foi um dia. Esther passou 1 ano se preparando, mas quando chegou a hora de ir diante do rei, foi um momento que mudou o destino de uma nação inteira. Não foi um processo longo, foi um momento definidor. Sua bênção pode estar a 1 dia de distância, a um momento, a uma obediência. E Deus está te mostrando os sinais agora para que você não desista antes da manifestação. Ele está te dizendo: aguarda mais um pouco, confia mais um pouco, obedece mais um pouco, porque eu estou trabalhando e o que preparei para ti é maior do que imaginas. Salmos 37, 4, 5 faz uma promessa linda. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Percebe? O mais Ele fará. Não você, Ele. Sua parte é agradar-se nele e entregar o caminho. A parte dele é fazer. E Deus nunca falha na parte dele. Nunca. O que ele promete, ele cumpre. O que ele inicia, ele termina. O que ele determina, acontece. Agora, quero fazer uma pergunta direta para você. Deus te prometeu algo específico? Tem algo que Ele falou ao teu coração, algo que você tem orado há tempos, algo que parece impossível, mas que você sabe que Deus pode fazer? Se a resposta é sim, e você vai tomar a decisão hoje de não desistir, de reconhecer os sinais, de permanecer firme até a manifestação, escreve "Eu decido" nos comentários agora, porque seu compromisso público tem poder espiritual. Quando você declara publicamente sua fé, você ativa algo no mundo espiritual. Você está dizendo ao inimigo: você perdeu, eu vou ver a bênção de Deus se manifestar na minha vida. E você está dizendo a Deus: eu confio em ti, mesmo sem ver, eu creio. Sabe o que acontece quando você mantém a fé, mesmo quando não vê? Você honra a Deus de uma forma profunda. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador. Isso significa que Deus recompensa quem o busca, quem confia, quem permanece fiel. E a recompensa não é pequena, é gigante. É além do que pedimos ou pensamos, como está em Efésios 3:20.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais. Você pode estar orando por algo grande, mas Deus quer te dar infinitamente mais do que isso. Os sinais estão acontecendo. A inquietação espiritual está te preparando para o novo. As portas fechadas estão te protegendo do errado e te direcionando para o certo. Os ataques espirituais estão revelando que o inimigo sabe que algo grande está vindo. As múltiplas confirmações estão te dando certeza de que Deus está falando. As provisões pequenas estão te sustentando até o grande milagre. E a renovação do chamado antigo está te avisando que chegou a hora. Deus está trabalhando. A bênção está a caminho. Não desiste agora. Vou te contar algo que Billy Graham pregou em uma de suas últimas cruzadas, e isso marcou milhares de pessoas. Ele disse: o maior erro que um cristão pode cometer não é começar errado, é desistir certo, é desistir quando Deus já colocou a vitória nas mãos, mas você está cansado demais para enxergar. Isso é profundo. Muitos não começam mal. Eles oram certo, buscam certo, obedecem certo. O problema é que desistem no último momento. Desistem quando a bênção está prestes a se manifestar. E aí passam o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse esperado só mais um pouco? Não deixa isso acontecer com você. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que quase desistiram antes do milagre. Abraão e Sara quase desistiram de ter um filho. Moisés quase desistiu de liderar o povo. Davi quase desistiu quando estava sendo perseguido por Saul. Elias quase desistiu depois do Monte Carmelo. Pedro quase desistiu depois de negar Jesus. Paulo quase desistiu várias vezes com todos os sofrimentos, mas nenhum deles desistiu. E todos eles viram a fidelidade de Deus se manifestar. Todos receberam a bênção. Todos cumpriram o propósito. E você também vai, se você não desistir, se você reconhecer os sinais, se você permanecer firme. Isaías 40:31 faz uma promessa que precisa estar gravada no teu coração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa. É continuar fazendo o que Ele mandou enquanto confia que Ele está fazendo a parte dele. E quando você espera assim, suas forças são renovadas. Você recebe capacidade sobrenatural para continuar, para não desistir, para chegar até o fim. Agora vou te fazer um pedido prático. Para tudo agora. E faz uma oração de renovação de fé. Não uma oração pedindo de novo. Uma oração reconhecendo que Deus está trabalhando, agradecendo pelos sinais e declarando que você vai permanecer firme até a manifestação. Fala com Deus do teu coração. Diz para Ele: Senhor, reconheço os sinais. Vejo tua mão trabalhando na minha vida. Escolho confiar, mesmo quando não entendo o tempo. Escolho obedecer, mesmo quando parece difícil. Escolho permanecer, mesmo quando estou cansado, porque sei que tu és fiel. Sei que o que prometeste, cumprirás. E aguardo com fé a manifestação da bênção gigante que preparaste para mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, algo mudou agora no mundo espiritual. Deus ouviu, os anjos estão trabalhando e a bênção está se aproximando. Não é sentimentalismo, é realidade espiritual. Quando você declara fé em Deus, coisas acontecem. Marcos 11:24 garante: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Tempo passado, antes da manifestação, isso é fé, e essa fé move a mão de Deus. Os sinais estão claros. Deus está prestes a te entregar a bênção gigante pela qual você tanto orou. A única pergunta que resta é: você vai permanecer firme até ver a manifestação?
porque Deus está fazendo a parte dele. Ele sempre faz. Agora é tua vez de fazer tua parte. Continuar orando, continuar confiando, continuar obedecendo, até que venha a manifestação completa. E vai vir, pode ter certeza, vai vir. Compartilha essa mensagem urgentemente com alguém que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para renovar a fé de alguém que está prestes a desistir. Pode ser que essa pessoa precise ouvir exatamente esses sinais para reconhecer que Deus não a abandonou. E inscreve-te nesse canal, porque Deus tem mais revelações da palavra para a tua vida. Qual desses 6 sinais mais te impactou? Escreve nos comentários. Eu quero saber. E lembra, a bênção está vindo. Deus não falha. Permanece firme. Tua vitória está garantida em nome de Jesus. Amém.